Boa noite, gente boa, Papo Dinâmico no ar, mais uma edição do nosso programa que também você pode acompanhar nas redes sociais, no canal da PUC TV Goiás, no YouTube e também do programa Papo Dinâmico e lá no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter, no Instagram. Hoje nós vamos falar da luta, da participação das mulheres, da participação política das mulheres, especialmente tendo em vista aumentar a participação das mulheres na composição dos parlamentos brasileiros. Nós temos o Parlamento Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, mas também tem as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. Aliás, próximo ano, será a vez aí da escolha do sufrágio para a gente escolher as representações nas câmaras municipais. Então, esse debate ele é muito oportuno para que a gente possa, então, despertar aí nas mulheres a sua sensibilidade política e o seu, digamos assim, seu interesse, a sua vontade, a sua disposição de poder participar de um certame eleitoral e, quem sabe, compor a representação democrática do seu município na Câmara Municipal do ano que vem. E se preparar também para melhorar depois as Assembleias Legislativas e também o Congresso Nacional. Hoje nós vamos debater esse tema com duas pessoas muito queridas nossas, a professora Núbia Simão, que ela é coordenadora do Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás, e a professora Luciene Falcão, do PIMEP, que é o Programa Interdisciplinar da Mulher, Estudos e Pesquisas. Obrigado, professora. Sejam muito bem-vindos aqui, professora Luciene. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Núbia, mais uma vez, um grande prazer recebê-la aqui. Nosso abraço, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Agradeço o convite mais uma vez. Pois é, qual a importância da mulher participar da construção do processo democrático? Nós estamos aí com um Estado democrático fundado em 88, com a nova Constituição de 88, que fez quantos anos? 88, 98, 10 anos, 2008, 20, 2018, 30 anos. 31 anos, mais ou menos agora 31 anos. E estamos, quer dizer, a democracia no Brasil está em processo de construção, mas a participação feminina, principalmente no Congresso Nacional, é ainda pequena. Como a gente viu aí, o Brasil está em penúltimo lugar. Em 180 países, 187 países, o Brasil é o penúltimo em participação feminina no Congresso Nacional. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a grande questão é a seguinte: nós somos a maioria da população. Então, nós somos a maioria da população brasileira. Hoje, as mulheres têm dados, os dados comprovam que nós temos mais de 60% de casas hoje no Brasil sendo sustentadas por mulheres. Então, a mulher está à frente no mercado de trabalho, está à frente em casa, mas não está na política. Não está participando das decisões que vão conduzir a vida dela, ou a vida da família dela. Muitas vezes, esse papel de liderança, ele está ficando muito assim, a serviço de alguém. E ele não está ficando, de fato, a serviço de uma comunidade que busca diversidade, A mulher, é muito importante a participação feminina para a gente pensar em possibilidades de diversidade. Como a Núbia está dizendo, nós somos 52% do grupo que vota no Brasil. A gente pode eleger qualquer presidente. Acho que as mulheres não conseguiram reconhecer o papel delas. Mas vocês tinham uma presidenta. Tinha. E aí muitas mulheres, inclusive, votaram pelo impeachment dela. Porque eu acho que a questão, a gente precisa discutir que as mulheres ainda, eu acho que não reconheceram isso que eu estou dizendo. De que elas são importantes no processo decisório. Quando você vai ver as pesquisas, as próprias mulheres, elas não reconhecem esse papel que a Núbia está falando, que é essencial, de assumir o poder, para a gente ter uma democracia realmente que fale de representatividade,
que fale de diversidade. E aí, eu reconheço, professor, acho que sua colocação é excelente. Nós tivemos uma presidenta mulher e um processo de impeachment, ou seja, nós temos então agora mais uma luta, que é mostrar que nem todas as mulheres que forem, né, que ocuparem o Senado ou mesmo um cargo, né, como Executivo Federal, essas mulheres vão cometer os mesmos erros ou vão passar por processos de impeachment. Então, isso vai ser um grande desafio, porque dentro de uma história marcada pelos homens comandando, e aí nós tivemos uma história de impeachment anterior, que foi o presidente Collor também, muito marcante, né, no Brasil, mas nós tivemos um impeachment de uma mulher. E isso causa, sim, uma marca social profunda, inclusive no senso comum, na discussão das pessoas. Colocamos uma mulher lá e a mulher não deu conta. Vocês acham que o fator da Dilma Rousseff ser mulher pesou muito na decisão do Congresso em ele impor um impeachment? Foi um fator preponderante, mas não foi o único. A Dilma já era de um Partido dos Trabalhadores que já tinha uma grande marca social ligada a investigações e a uma insatisfação da própria população, entendendo que por representar a esquerda, uma possibilidade de mudança, esse partido não poderia fazer manobras fiscais ou deveria ser contra esse tipo de situação. Então ela veio com toda uma carga política e social e infelizmente acabou culminando no impeachment, que a gente acredita que também é um processo democrático. Porque se nós estamos falando em democracia, nós estamos falando em mulheres que vão participar da política e não vão ganhar, por exemplo, vão ficar fora. Elas vão muitas vezes concorrer e não vão ocupar o cargo. Ou elas vão ocupar o cargo e sofrer processos civis, processos... Então, assim, o processo de legitimidade também deve ser para todos. Então, quem comete crime deve ser punido. Sim. E deve ser exemplarmente, inclusive, porque nós vivemos uma sociedade que ainda lida com os processos de corrupção de forma muito branda. Pois é, mas fala muito assim, Luciana, você vai falar... Mas independente, eu acho que da política, a cobrança para o mercado de trabalho em relação às mulheres, ela é maior. Nós, mulheres, a gente tem que mostrar que somos mais bem-sucedidas, a gente tem que mostrar mais qualificação, independente do lugar que a gente está ocupando. Porque existe uma cobrança, é uma cobrança social, uma cobrança de status em relação àquele papel que você está assumindo, independente do local. Em cargos de chefia, e quando você vai ver os dados estatísticos, nós somos a maioria na universidade, nós mulheres, mas a gente não ocupa ainda cargos de chefia. E existe uma cobrança excessiva em relação à mulher para que ela se qualifique e assuma status de poder. Mas eu vejo muito político, por exemplo, voltando sobre a Dilma aqui, que é um caso exemplar para a gente. Muita gente fala assim, a Dilma deixou de ser presidente, deram o impeachment lá, não sei como é que fala, decretaram o impeachment, votaram o impeachment contra ela, não porque ela era desonesta, ela era uma mulher honesta, eu já vi muita gente falar isso. Também, certo? sim. Ela era uma mulher honesta, só que ela não tinha competência. Não tem um certo machismo nessa expressão, não? Quando fala assim, ela não tinha competência para ser presidente? Eu acho que o machismo está enraizado em várias situações na nossa vida. E o machismo ele não só está na cabeça dos homens, das mulheres, dos homens não, ele está na cabeça das mulheres também. Existem muitas mulheres machistas que reproduzem um tipo de comportamento, um tipo de atitude que a gente tem que romper. A gente que seria uma mulher machista? Uma mulher machista é aquela mulher que se sente inferior, ela se sente inferior não, e acha que as também, mulheres são inferiores. Não, ela só se sente inferior, como ela também inferioriza outras mulheres. Não, essa aqui não vai dar conta, essa aqui não me serve. Às vezes, até a própria presidente Dilma, você via coisas que não estavam na esfera política ou de ética, estava na esfera sexual, ou na esfera particular da vida dela, que você não vê falando dos homens. Você não vê falando dos homens em relação à sexualidade dele, se ele... só se ele tiver uma sexualidade um pouco diferente, mas em relação às mulheres, aí vê termos pejorativos em relação à sexualidade, em relação à forma como ela se posta, a roupa que ela veste. As pessoas estavam talvez muito mais preocupadas, até com a presidente Dilma, com a roupa que ela estava vestida, do que com o que ela estava dizendo, das atitudes que ela estava tomando em relação ao país. Perfeito.
Agora, qual a diferença que faz ser homem ou mulher se lá no parlamento a pessoa tem que defender o interesse público? Qual a diferença que faz? Quer dizer, na verdade, por que a mulher no parlamento qualificaria o processo parlamentar? Como é? Professor, eu volto à questão que nós somos a maioria da população brasileira. Então, se eu estou defendendo o público e sou parte do público, eu tenho que entender que hoje eu trabalho para, muitas vezes, equalizar uma sociedade de intensas desigualdades e desigualdades de gênero. Eu não sei se o senhor teve acesso a esses dados, mas ontem foram publicados alguns dados assustadores em relação a estupros de mulheres. Então, em 2018, infelizmente, nós temos dados de aumento do número de estupros registrados, né? Porque é o que a gente tem. E, além de tudo, violência contra a mulher. Então, nós temos 13 anos de Lei Maria da Penha, né? Eu vou dar um dado, né? Um dado que uma mulher deveria legislar ou poderia legislar, ou mesmo um homem tem que se preocupar muito com isso, né? Porque nós fazemos parte de uma política para o público. Nós estamos com 13 anos de Lei Maria da Penha. Ainda temos desafios enormes. A cada ano crescem as notificações de estupro e as notificações principalmente de violência contra a mulher e morte. Os campeões de morte, né? O namorado fica insatisfeito com a namorada e mata. Então, assim, esse legislador, ele precisa entender que eu preciso aproximar da realidade. E o que está acontecendo na realidade? Eu tenho desemprego estrutural, ou seja, as pessoas não estão conseguindo emprego com carteira assinada e nenhum tipo de emprego, muitas vezes. Essa pessoa, essa mulher, ela está indo para a rua, ela está indo vender produtos na rua, ela está sustentando uma família inteira. Muitas vezes ela não está tendo como fazer exames preventivos e isso é um grande problema de saúde pública. Então, a mulher, ela tem realmente uma série de políticas públicas que devem ser direcionadas à mulher, para ela poder se emancipar e, principalmente, um resgate histórico. Porque nós vivemos e a gente vem de uma história de exclusão das mulheres, né? E muito a mulher entrando muito no cenário por interesses econômicos. Então, essa mulher, ela desponta no cenário muito mais para trabalhar, muito mais como um instrumento do capital. E isso a gente precisa resgatar, precisa entender que a mulher, ela tem um papel fundamental na política porque ela é parte de uma sociedade. E as mulheres devem ser uma pauta pública. Nós temos que ser uma pauta pública, porque o que acontece conosco é diferente do que acontece com os homens, infelizmente ou felizmente. Eu vejo também que eu acho que o parlamento, ele tem que ser uma representação do povo e que diga da diversidade desse povo. Pois é, mas porque a mulher é uma categoria política que legitimaria uma bancada ou um partido político. Não existe em país nenhum do mundo um partido da mulher. Não, existe o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Comunistas, né? O Partido dos Agricultores, dos ruralistas. Existem partidos dos ricos, sei lá, dos banqueiros, mas partido da mulher não existe. Mas pensa, nós somos 52% da população, estamos ocupando, em alguns dados, 10, 15% porque as mulheres, na verdade, elas se incluem nas categorias sociais. Sim. Existem mulher trabalhadora, existe mulher empresária, existe mulher agricultora, não é? E elas já estariam representadas, digamos assim, nas forças políticas identificadas com esses setores. Mas aí, professor, nós temos que voltar na ideia de quem é o cidadão ou como a mulher pode ser cidadã. Esse retorno histórico precisa ser feito. Então, eu acho que a qualificação da democracia, ela aumenta com a participação das mulheres, não só porque as mulheres são maioria. Sim, são maioria. As mulheres hoje são maioria na população, entre os eleitores, e são maioria também nas universidades. A maioria das pessoas que estudam aí pelas estatísticas, pelo censo do MEC, são mulheres, né? Então, não só porque elas são maioria, elas devem participar da democracia, mas eu acho que o jeito de olhar, ou a maneira de ver as coisas das mulheres, é um jeito diferente que pode levar muitos conteúdos interessantes de interesse geral da população, que muitas vezes passa despercebido se for um parlamento só masculino.
né? Por exemplo, a questão da maternidade, a questão da família, a questão do suporte para a mulher trabalhadora. Acho que a mulher trabalhadora, no parlamento, ela vai ver com muito mais pertinência certas políticas públicas em benefício dela ou da família dela, né, para que ela tenha mais condições de trabalhar. O que vocês acham dessa Concordo com opinião tudo que você está falando, professor, porque essa é a ideia de que a gente possa somar olhares, participar do debate. Por quê? Porque a gente vai conseguir discutir sobre questões que são específicas das mulheres, como assédio, a gente vai discutir sobre a necessidade de creches, as mulheres que estiverem no parlamento municipal, sobre planejamento familiar, sobre igualdade de salários, que é uma luta que teoricamente só vai se igualar daqui 100 anos. As perspectivas vão dizer que a gente só vai igualar salários daqui 100 anos. Então, é um olhar e participar do debate, porque quando a gente pensa no parlamento, a gente está pensando em discussão de ideias de uma sociedade, onde as pessoas vão dizer. E é o olhar feminino de mulheres brancas, de mulheres negras, de mulheres faveladas que serão representadas. E que tem um olhar diferente sobre a própria cidade, sobre o estado, sobre o país. Porque não que os homens não tenham olhares importantes, os olhares dos homens são importantes. Nós não estamos... A ideia não é diminuir os homens, é a gente poder participar do debate, é podermos ser ouvidas também. Como, por exemplo, demolir a ideia que muitos empresários, muitos homens, empresários ou políticos, executivos têm, de que a mulher ela não consegue competir com os homens porque ela tem que cuidar da maternidade, ela tem que cuidar dos filhos, certo? E isso faz com que ela tenha menos disponibilidade para se concentrar no seu trabalho profissional ou na sua atuação política e tal. Como demolir essa ideia, esse preconceito, digamos assim, que muita gente tem na nossa sociedade? Acho que aos poucos, né, Núbia? Não é uma coisa que a gente... Mas a gente precisa de políticas públicas. Sim. A gente precisa de políticas públicas para que essa mulher saia para o mercado de trabalho e saiba que o filho dela está sendo bem cuidado numa creche. Que seja bem cuidado e que tenha uma rede de apoio. E que os homens também assumam seus papéis dentro de uma casa onde a gente sabe que os homens também, hoje em dia, eles precisam de dividir despesas, precisam dividir papéis. Mas eu acho que é um caminho, que é isso que a gente está propondo aqui, nossas reflexões, né? Que eu acho que é um caminho que a gente vai caminhando. E assim, como que a gente desmonta isso, professor? Exatamente entendendo que o homem tem direito de ser pai. Uma dos exemplos que a gente tem, que dão mais certo no mundo, por exemplo, são os Países Baixos. O que acontece nos Países Baixos hoje? Tem uma licença maternidade de 2 anos. Países Baixos são os países da Europa, ali, Holanda, Dinamarca. Principalmente na Dinamarca. O que acontece lá hoje? A gente tem na Suécia, por exemplo, a gente tem uma licença maternidade estendida de 2 anos. E aí o pai e a mãe escolhem. E em geral, lá, o que tem acontecido? Os homens têm querido estar com os filhos. Não por serem incompetentes para voltar para o mercado, mas pelo direito de ser pai. Então, quando eu olho a mulher mal no mercado por ela ser mãe, eu, na verdade, estou excluindo também do homem o direito de ser pai. Porque ele, às vezes, mascara um desejo de estar com a criança, de cuidar da criança, e a gente vai criando uma sociedade machista, porque isso aí reproduz uma ideia de que o homem não tem sentimento, ou ele pode ter quantos filhos for, que a vida dele continua normalmente, como se ele não fosse um ser de vínculos afetivos complexos e se ele não quisesse também ter vínculos com seus filhos e cuidar dos filhos e disponibilizar tempo para eles. Isso aí uma tese me pareceu interessante. A tese que você está defendendo, se eu entendi bem, é o seguinte: essa vinculação que tradicionalmente se tem no Brasil, da mulher à família, à maternidade, é uma vinculação cultural e não natural. Quer dizer, isso pode ser mudado. Se é cultural, porque pode ser mudado. Significa, numa evolução, num aperfeiçoamento da democracia, nós poderíamos, então, evoluir para um estágio em que os homens compartilhariam com as mulheres os cuidados domésticos, de família e das coisas domésticas, tanto quanto a mulher.
né, haveria esse equilíbrio justamente para haver um equilíbrio na participação social, na participação política. E a mulher assumiria, sairia do mundo privado, dividiria o mundo privado e assumiria também um espaço público. Um espaço público que até então está reservado para os homens, aqui no nosso país. E a mulher assumiria um espaço público de debate. Entendi. Veja bem, aqui no Brasil nós temos o quê? Atualmente uma participação ínfima das mulheres no Parlamento Nacional. Não sei se tem alguma Câmara Municipal, alguma Assembleia Legislativa. Só para corroborar com a ideia, existem 28% dos municípios goianos que não tem uma vereadora mulher. Nenhuma. Então, nenhuma. Não quer tem dizer, nenhuma mulher. Nos parlamentos municipais a situação é pior, então. Aparecida de Goiânia, que é uma das cidades... Eu moro lá em Aparecida. É uma cidade que faz parte do entorno, uma importante cidade aqui do nosso entorno, não tem uma mulher vereadora. O Brasil está atrás da Arábia Saudita, que tem 20,3% das mulheres no parlamento. A Arábia Saudita, que é um país extremamente machista, que a mulher há pouco tempo não podia entrar em estádio de futebol e ainda hoje usa burca, né? Isso. E lá tem mais mulheres no parlamento que aqui no Brasil, segundo os dados que a produção me passou. Estamos atrás de Ruanda. Ruanda é a líder, que tem 61,3% de mulheres no parlamento. Nós estamos perdendo aqui para a Bolívia, que aqui do lado tem 53,1% de participação de mulheres, e Cuba, que tem 48,9%. E o México também está na nossa frente. Aliás, os 3 países das Américas que estão na frente de todos os países, lideram aí, são esses países aí, Bolívia, Cuba e México. Mas, na verdade, professor, é uma ideia do que é democracia e do que é cidadania. A gente até conversava isso aqui nos bastidores. Quando a gente pensa em quem é o cidadão, nos remonta à Grécia Antiga. E quando foi cunhada a ideia de cidadania, de quem é o cidadão? Quem é o cidadão? Então, é o homem livre e proprietário de terras ou de bens. Esse homem livre, essa ideia do homem livre, ela ainda hoje reverbera. Quem é o homem livre? E a gente percebe isso muito nos preconceitos e no senso comum. O homem senta no bar a qualquer hora do dia, pode chamar o garçom, pedir qualquer bebida e ficar lá sozinho, contemplando o tempo, enquanto ele toma seu café ou sua bebida. Se uma mulher senta num bar sozinha, ainda hoje levanta-se uma hipótese sobre sexualidade duvidosa dela. Isso para dizer apenas um exemplo. Mas nos concentrando na ideia de quem é o cidadão, a ideia de cidadania lá da Grécia, que hoje chega para nós como uma representação ainda de ideal democrático. Então a gente precisa construir um ideal democrático, mudando a concepção de que cidadãos são homens livres proprietários. Cidadãos somos nós, mulheres. Então, as cidadãs, né, nós precisamos construir uma ideia de cidadania para as mulheres. As mulheres precisam estar no parlamento porque isso é na verdade, um resgate histórico. Quando a gente fala de resgate histórico, nós estamos falando de um resgate milenar. E não é só brasileiro, é um resgate mundial. Tá? Nós precisamos mundialmente entender que a participação da mulher na política, uma mulher presidente de uma grande nação, uma, duas, porque a gente vê uma, duas, né? Os casos ainda são, na democracia, poucas mulheres que assumem o executivo federal. Então, nós precisamos entender que mulheres na política deve ser um desejo de toda a comunidade, e não só de nós mulheres. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer, vamos conversar com a professora Luciene, o que se pode fazer para melhorar isso? Eu queria comentar que existe um agravante, né? Porque existe a lei dos 30% de candidatas. E para receber o fundo eleitoral e para cumprir a lei, vários partidos escolhem mulheres. A lei parece que assim, 40% de candidatas tem que ser mulheres e 30% do fundo partidário tem que ser para candidatura feminina. Mas o que a gente tem visto é o quê? Que aí para cumprir a lei, vários partidos escolhem mulheres que não têm o desejo de seguir uma carreira política, não têm um preparo para isso e usa a mulher como laranja. São fantasmas. Viram a candidata, faz de conta só para receber dinheiro. Só para receber o dinheiro. Para ter uma ideia, de 28 pessoas que não votaram, nem nelas mesmas, na última eleição, 21 eram mulheres. A maioria, nem elas mesmas votaram nelas.
porque também não eram mulheres que tinham esse interesse. Era só para cumprir a cota. Os partidos deram um jeitinho e burlaram a intenção da lei. E aí, a ideia é que, se a gente tiver mulheres que são representativas e que possam estar de forma decidida pela causa e lutar pelas mulheres e pela população, não só pelas mulheres, aqui vai ter uma representatividade. Meninas e adolescentes, mulheres mais novas vão ficar interessadas nisso, vão se espelhar nessa vontade, porque você não vê que não é um desejo da maioria das mulheres brasileiras ingressar no que a gente está debatendo aqui na política. Mas se a gente começar, iniciar com o processo e discutir pautas que são específicas e que a gente acreditar numa forma ética de fazer política, numa forma mais adequada de fazer política, a gente acredita que talvez outras meninas se espelhem nisso e vão buscar essas candidaturas. Mas não candidaturas laranjas ou fantasmas. Pessoas que estão interessadas mesmo em ingressar no parlamento. Mas que tenha vaga também, que possa ser garantida essas vagas para as mulheres. Vocês são de universidades. Qual o papel das universidades para promover esse tipo de participação? Nesse momento que a Luciane falava, eu estava justamente pensando aqui no Programa de Direitos Humanos, que faz parte da extensão da PUC, e nós temos uma missão que é educar para a consolidação dos direitos humanos, né, no Brasil e no mundo. E no ano de jubileu da universidade, né, esse ano nossa universidade completa, então, seus 60 anos de existência, se consagra no Centro-Oeste brasileiro como uma das maiores instituições. Nós trabalhamos a pesquisa. Então, hoje, né, aconteceu ontem, na verdade, um grupo de pesquisa, né, formado majoritariamente por mulheres, para pesquisar mulheres, diversidade, inclusive as questões raciais brasileiras, né, e entender qual é o papel da mulher na sociedade, na política, e quais são as principais políticas públicas, né? Dentro da ideia da campanha da fraternidade desse ano, né, a luta por políticas públicas, nós realizamos um grande seminário, a Luciene comandou um grande seminário junto conosco, para quê? Para discutir mulheres na política. Por quê? Porque quando nós pensamos em políticas públicas para mulheres, uma das grandes questões é incluir a mulher na discussão política como realmente protagonista, né? Quando a gente fala do conceito de cidadania, nós falamos em pessoas que têm direitos políticos. Os dois principais direitos políticos hoje que a gente percebe é o direito de votar e de ser votado. E esse direito de votar e ser votado, como a Luciane bem pontuou, não pode, professor, ser um direito fake, um direito como se fosse mais uma vez a mulher participando de forma teatral. A mulher não pode participar de forma teatral, ela tem que participar com suas contradições, levando realmente a sua realidade. Tá, professora Luciane, o que fazer para que a mulher atue na política, mas atue com conteúdo político, isto é, com propostas, com projetos, que não seja puramente o fato de ser mulher, mas que leve coisas que sejam interessantes, porque a mulher vai ter que apresentar projeto de lei, vai ter que votar coisas que interessam a toda a população, que não interessa só a condição de mulher. É claro que muita coisa afeta a condição feminina, mas muita coisa não afeta. Vai ter que votar coisas lá que sejam de interesse da produção, que seja de interesse, sei lá, fiscal do Estado. Tem muitas... O que fazer para que as mulheres possam ter essa preocupação também de estar desenvolvendo políticas públicas de interesse público e não só de interesse da condição feminina? Eu acho que quando a pessoa assume um cargo político, ela vai ter que se preocupar com o todo. Eu fico pensando, quando eu vinha para cá, eu fiquei me questionando, será que as mulheres estão preparadas para o mundo político? O que seria isso? Mas eu fiquei pensando também, será que os homens também estão preparados para o mundo político? E a gente precisa ter um preparo. Mas a partir do momento que eu acho que tiver visibilidade, acho que a gente caminha onde as pessoas possam se preparar e possam preparar não só
para a pauta das mulheres, que possam fazer o parlamento acontecer de forma ética e responsável, que possa participar do debate, que possa somar um olhar diferente. Sim. Porque são olhares que são diferentes para o mesmo fenômeno, a cidade, a comunidade, o Estado, as políticas públicas. A violência. E que vai mediar esse debate, né? Imagina que você seja candidata a vereadora o ano que vem. Se você aparecer na televisão e falar, olha, vota em mim porque eu sou mulher, então vocês que são mulheres, votem em mim porque eu sou mulher. Quer dizer, não vai pegar. Não vai pegar. Muitas mulheres Ninguém não vai votam votar numa mulher só porque é mulher. Não. Né? Agora, tem que ter proposta. qual é a proposta que ela vai apresentar? Eu sou mulher e eu tenho condições. Eu estou falando, eu estou citando aqui o texto da professora Luciene, como candidata. Tá. Entenda aí, viu, telespectador? E o telespectador ligou a televisão bem na hora que eu estou falando que eu sou mulher e que vai ficar feio. Então, o senhor está de rosa. Eu tô de rosa ainda. E eu estou de azul, nós somos trocados. Tá bom. Então, mas digamos, você chega assim, vai dizer que, né, que você é mulher e que nesta condição você tem condições melhores do que um homem para apresentar, por exemplo, um projeto sobre creche. Ou um projeto sobre saúde. O assédio sexual. Sobre violência. Eu acredito o seguinte, nós precisamos resgatar essa palavra melhor. A mulher não pode ter e não tem condições de ser melhor que o homem. Nós queremos estar no patamar de diversidade, de contradição. Somar. E muitas vezes não é a mulher que vai ser melhor que o homem para falar de política, ou para falar de creche, ou para falar de maternidade. A mulher deve também protagonizar as discussões sobre creche, maternidade, as discussões sobre reforma fiscal, as discussões sobre aumento da alíquota do imposto, por que pagar imposto, como esse imposto pode voltar para a comunidade e para a cidade dela, para o local que ela está, como a Luciene citou. Só aqui em Goiás, nós vamos pensar aqui nos municípios goianos, 246 municípios, eu tenho 28 cidades que o número 28%. De 28%, ou seja, muito mais de 28 cidades que não tem nenhuma mulher. Quando eu penso nisso, eu não estou nem pensando se a mulher vai ser melhor ou pior. Eu estou dizendo que não tem participação feminina. A participação é zero. A gente qualifica melhor o parlamento quanto mais representativo ele for, essa mais ou menos a ideia? Porque, por exemplo, nós temos uma bancada ruralista consolidada no Brasil e no estado de Goiás, por exemplo. E nesse cenário é lícito e é um direito ter bancadas. Então, nós temos uma bancada ruralista, ok? Tem bancada da mulher? Mas nós não Nacional, temos essa luta tão declarada, né, professor? Nós não temos uma bancada feminina. Não temos uma identificação das mulheres, né? Nós temos algumas mulheres que pontuam. No bloco passado eu falava sobre a questão dos números das vereadoras. Então, nas câmaras municipais do estado de Goiás, são 40 municípios goianos sem nenhuma mulher. Escuta, nós temos o caso aqui da Marielle, que foi assassinada lá no Rio de Janeiro e que tinha uma intensa luta em defesa dos direitos humanos. Uma mulher muito combativa corre o risco de ser assassinada no Brasil? Uma mulher corre o risco de ser assassinada no Brasil e em boa parte do mundo, professor, simplesmente pelo fato de ser mulher. Só pelo fato de ser mulher, não é pelo fato de ser combativa. Se o senhor for pensar nos dados brasileiros, a cada 28 horas, uma pessoa morre no Brasil simplesmente por diversidade de gênero. Ou ela é mulher, ou ela é um homem que não tem uma identificação heterossexual explícita. Então, isso é muito sério, é muito grave. Mas esse ódio que existe no Brasil, ele é mais para os gays, lésbicas e outros desse gênero? Ou é em relação à mulher? É em relação à mulher, professor. A mulher é mais Os dados das mulheres ainda são maiores. Os dados das mulheres ainda são maiores do que o de diversidade sexual masculina. Só para o senhor ter uma noção de como é um risco ser mulher e é um risco se posicionar, né? Nós que trabalhamos com direitos humanos, lutamos pela situação, por exemplo, eu estou no Conselho da População em Situação de Rua, Conselho Estadual, aqui representando a PUC Goiás. Nesse conselho, por exemplo, nós enfrentamos a situação das mulheres em situação de rua, que passam por todo tipo de abuso, de violência sexual, que tem muito mais riscos e muito mais violências, que tem partos totalmente desumanos. Então, assim, é uma luta e é um esclarecimento que nós temos que fazer, que nós não estamos falando apenas no plano intelectual, no plano abstrato, porque muitas vezes as pessoas acham que é isso. Nós estamos falando no plano da realidade.
Perfeito. Então, as ações, uma das ações que vocês fazem para promover a mulher na política é o simpósio. Que simpósio é esse, hein? Só pode explicar. Só para retomar, eu acho que as mulheres, elas morrem também em casa. As mulheres morrem em todos os lugares. Um lugar que pode ser muito perigoso é o lar. Porque a violência doméstica é alarmante. E uma mulher combativa como a Marielle, ela fere provavelmente um estereótipo de mulher que é esperado para as mulheres na nossa sociedade. Uma mulher que ela fica em casa e que ela não combata desigualdades. Infelizmente é essa a realidade. Mas, então, as mulheres sofrem violência em todos os lugares. É isso, a gente tem que promover uma sociedade mais igualitária, porque quando a gente pensa na violência contra a mulher, eu acho que sofrem homens e sofrem as mulheres. Sim, sofrem as crianças. Nós já fizemos um programa aqui especificamente sobre violência contra a mulher, né? Nós não insistimos muito nesse assunto hoje, porque o assunto era a participação política da mulher na... Então, a gente queria aproveitar e convidar as pessoas... Vocês vão participar de um simpósio. Onde vai acontecer esse simpósio? A PUC Goiás, na verdade, apoia, né, o segundo simpósio, a importância da participação da mulher na política. Okay. Esse simpósio é um simpósio que congrega a sociedade civil organizada do estado de Goiás. Então, a PUC é uma das parceiras apoiadoras do simpósio e a ideia é fazer um grande dia de debates, levar realmente esse debate que nós estamos tendo aqui. Vai ser só uma manhã. Uma manhã, na verdade, ela vai começar às 8 horas da manhã. E vai até... lá no Centro de Convenções da UFG. Ok. Que dia que é? Dia 26 de setembro. Próximo dia 26 agora. Agora, 23, às 8 horas, a gente vai começar, vai terminar 1h30 da tarde. A ideia é convidar toda a comunidade acadêmica, toda a sociedade para participar desse debate. Tem várias pessoas ilustres que vão palestrar nesse evento. Quais são essas pessoas? Vai estar a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Raquel Dodge, vai estar a Carmen Lúcia, ministra do STF. Foi presidente do Supremo. Tá vendo? Vocês falam que as mulheres não têm participação, mas a Carmen Lúcia foi presidente do Supremo. Presidente de um dos poderes. Isso, nós temos nós temos a nossa pró-reitora. E ela não sofreu vítima. Sim, não, e é uma mulher de conduta ilibada. Né? A doutora Carmen Lúcia, na verdade, é um grande exemplo quando você pensa na conduta da mulher. E da PUC nós temos a professora, nossa pró-reitora, professora Márcia Alencar, que vai também participar como palestrante. A professora Sueli Amado, que vai participar também como palestrante, falando a respeito da diversidade, da questão do trabalho da extensão da PUC, que é um dos trabalhos ícones hoje. Quando eu falo de extensão no Brasil e no mundo, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás é hoje uma das instituições referência. Por quê? Porque realmente não fazemos uma extensão para ganhar números no MEC. A nossa extensão é realmente uma extensão de mudança social, transformação. A senhora vai ter também uma filósofa francesa que é uma referência mundial, que vai estar nesse simpósio do dia 26. A gente vai ter desembargadoras, deputadas federais, deputadas estaduais. Você falou do senador também. Porque é um projeto de lei, ele chama Luiz do Carmo. Senador de Goiás? Luiz do Carmo? Eu não conheço. Ele é senador de Goiás. É um projeto de lei dele que visa garantir as vagas de 30% do parlamento para as mulheres. Ou seja, tem a eleição... Se não for preenchida, é a cota das mulheres, aqueles 30%. Só vai ser preenchido se for mulher. Tem eleição. Aí eu tenho um número de votos, por eu ser mulher, eu assumo essa vaga, e depois vem o segundo homem, depois uma mulher, depois um homem, até completar as 30% de mulheres. Okay. Se tiver 2 vagas... para senador, vamos supor, tem 2 vagas. Uma vaga já é garantida para as mulheres. É um projeto de lei que vai ser que busca visibilidade nesse dia 26, né? Ok, e quem quiser participar desse simpósio, o que ele tem que fazer? Se inscrever. Eu vou te passar um número site? Aqui. Não, tem um número também que as pessoas podem ligar. É o 3636-5961.
Esse número, as pessoas podem fazer inscrição pelo número, por esse telefone. E a gente vai estar também divulgando nas redes sociais. Pode ser feito no dia, lá no do Campo Samambaia. Perfeito. Lá no dia, as pessoas vão no dia 26, da parte da manhã, chega lá, se inscreve. E o convite é para homens, mulheres, quem for filho, mãe, quem tiver mãe, quem tiver irmã, prima, que tiver com vontade de participar. Está todo mundo convidado. Agora, além do simpósio, uma forma de participar também é cobrar mais dos partidos políticos. Os partidos têm obrigação de dar formação política, né? Sim. Os partidos, eles recebem o fundo partidário para gastar com formação política. Mas muitos dão um jeitinho e não gastam, né? Deveria haver uma cobrança maior das... E isso que o senhor falou, professor, é fundamental. Porque, assim, na verdade, as mulheres devem se interessar por todas as questões relativas ao fundo partidário, né? O uso do dinheiro público é o interesse, deve ser o interesse de toda a comunidade, principalmente das mulheres. Porque boa parte, 30% desse fundo, por exemplo, nas campanhas, está vindo para sustentar as campanhas das mulheres. E o que a gente tem visto, infelizmente, são campanhas fake, né? São campanhas que são feitas num formato muito parecido com o laranja, que esse dinheiro é desviado para um homem. E a própria mulher nem vota nela. Para o senhor ter a comprovação de que realmente ela não tinha nenhuma intenção de se candidatar. Perfeito. Quer dizer, de qualquer modo, o parlamento brasileiro mostrou uma boa vontade. Quer dizer, quando o parlamento votou que 40% das candidaturas teriam que ser de mulheres, não tinha 40% de mulheres no parlamento. Então, o parlamento brasileiro mostrou uma boa vontade nessa direção. Agora a gente precisa garantir que essas mulheres possam ter essa preparação política e que possam assumir. Não para discutir só sobre mulheres, para discutir, para participar do debate e somar e participar acreditando na sociedade, que pode ser mais igualitária, mas a gente está falando também de representatividade. É porque é muito importante, assim, por exemplo, se o cara é trabalhador, ele participa da política, se tem muitos representantes de trabalhadores no Congresso, porque lá nós temos o PT, tem partidos, o PTB, tem vários partidos que representam a causa MDB, trabalhista, né? Partidos mais ligados à causa trabalhista, PSB, tem vários partidos ligados à causa trabalhista. Então tem muitos representantes de trabalhadores. Se esses trabalhadores são trabalhadoras, a categoria de trabalhadores fica muito mais bem representadas, né? Fica mais adequadamente representada. Assim como agricultores, você tem mais agricultoras no parlamento, a classe ou, sei lá, o setor agropecuário, sei lá, possa estar, de repente, mais bem representado. Porque certamente existem problemas ligado às questões femininas no interior, no mundo agro, né? E que não aparece justamente porque as mulheres não têm protagonismo político. E aí, professor, a gente tem que resgatar aquela ideia que o senhor falava lá no iníciozinho da nossa conversa, talvez ainda em bastidor. Quando nós falamos, isso a gente fala muito, que a política é para todos, ela é para todos. Todos nós, no nosso dia a dia, o tempo inteiro, a gente discute sobre política. Então, são nas nossas conversas pessoais que a política aparece, é na hora que nós estamos no trânsito, que a gente vê o que falta, o que precisa ser transformado, é a hora que nós estamos, muitas vezes, num bate-papo informal. Então, assim, a política não é um espaço da elite, a política é um espaço de cidadania, de todos nós que estamos dentro de uma sociedade. E ela não precisa e não pode ser elitizada. Você falou que tem 40 e poucos municípios em Goiás que não tem representação feminina, né, no parlamento. Parlamento, o que é parlamento? É parlamentar, né, conversar. E justamente as mulheres, que têm muita facilidade de conversar umas com as outras, trocar experiência, seria um espaço oportuno para elas atuarem e trazer certamente muitas soluções para os problemas que o povo brasileiro enfrenta. Infelizmente, nosso tempo acabou e não posso ouvi-las mais, a não ser desejar para vocês uma boa noite e agradecer muito pela presença aqui. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Obrigada, boa noite. Agradeço o espaço pela possibilidade de dar visibilidade para o tema, que eu acho que é de extrema importância. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. O Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás está aberto sempre para receber todas as demandas e discussões políticas e públicas. Obrigada, professor. Eu agradeço muito a vocês e para você que nos acompanhou mais uma vez, nosso muito obrigado. Até a próxima.